desafios do cristão frente à revolução cultural do século XXI, compreendendo os nossos tempos e confrontando com a verdade. Ideologia de gênero. Esse assunto é muito mais complexo do que a gente imagina. Na casa de vocês, houve alguma mudança, né? No estilo de vida, nos relacionamentos sociais, dentro do nosso lar? Essa imagem faz vocês pensarem um pouquinho. É uma imagem muito interessante, né? Nós temos aqui uma, vamos dizer assim, uma sala, provavelmente na casa dessa matriarca, uma senhora. Eu já mostrei essa imagem uma outra oportunidade para a igreja, eu acho que os irmãos vão se lembrar, em que todos ali mais jovens, uma geração mais jovem, estão muito concentrados, cada um no seu mundinho, um mundo virtual. Olha o desafio que as famílias estão enfrentando e não percebem. Nós estamos passando por um processo de mudança radical. Na verdade, nunca houve uma mudança tão radical de uma geração para outra como a que a nossa está passando. Então, no passado, a gente imaginava assim, né? Os mais velhos transmitindo os valores, os seus, aquelas coisas preciosas para a geração mais nova. Todo mundo sentado ao redor, os meninos brincando de carrinho, né? Pintando, e a avó contando história. Está mais difícil isso, gente. Eu tenho dito assim que se a gente não entrar no esquema, eu até coloquei uma figura aqui, a vovó entrando no esquema do neto. Em vez de o neto ir até a poltrona da vovó, a vovó vai ter que ir até o videogame do neto, sentar lá e começar a tentar entender a linguagem dele. E é isso que nós estamos tentando fazer. E a nossa igreja sempre teve esse diferencial. Desde que nós começamos aqui em 2012, nós tentamos entender a linguagem dos nossos jovens, das nossas crianças. Preocupação de falar numa linguagem que eles entendem. Separa na hora do culto infantil. Os nossos adolescentes, nós não queremos ter um discurso moralista, simplesmente condenando tudo. Queremos entendê-los, para poder chegar e mostrar para eles aquilo que não é bom para eles. A gente não quer impor nada, a gente quer que eles pensem. Não é fácil, dá trabalho. Eu tenho passado às vezes madrugadas com meu filho. Eu saio para ir no cinema no dia da minha folga, volto, como um lanche com ele no carro, entendeu? E a gente vara a madrugada conversando sobre qualquer assunto, entende? O assunto sobre sexo, o que está acontecendo na escola, o que o professor está ensinando. Gente, está dando muito mais. Meu pai não fazia isso comigo e meu avô não fazia isso com meu pai. A coisa está mudando radicalmente, está ficando cada vez mais difícil, né? A gente achar que os nossos filhos, os nossos netos vão se aproximar de nós e vão entrar no nosso mundo. Nós vamos ter que entrar no mundo deles, entender o que está acontecendo. Então, esta série que nós estamos trabalhando, mas especialmente o que nós vamos falar hoje, faz a gente repensar muita coisa, tá? Então, meus queridos, não está fácil ser pai e mãe nos dias de hoje. Você tem esse modelo polvo aqui, né? Mãe polvo, sabe o que é mãe polvo? A mãe polvo já tem que cuidar de tanta coisa, né? Da casa, da comida. Muitos trabalham fora, tem segundo turno, terceiro, quarto, quinto turno, madrugada, né? Está muito difícil a gente entender isso, mas é o desafio que nós temos e não podemos desistir, não é verdade? Vocês já ouviram falar do fator Issacar? Isso está na Bíblia. A gente lê às vezes textos e passa desapercebido. Lá em Crônicas 12, se você quiser ler aqui no telão, eu vou ler para você. O povo de Deus, num determinado período da história, estavam passando um problema e eles precisavam de pessoas assim atualizadas, que pudessem, como diz, serem conhecedores da sua época, do seu tempo, para interpretar o contexto cultural que eles estavam vivendo, os problemas que eles estavam vivendo, entender do seu tempo e assim então trazer uma solução à luz da palavra de Deus. É o que nós mais necessitamos hoje nas nossas igrejas, fator Issacar. Às vezes tem gente que conhece profundamente a Bíblia, mas não consegue fazer a ponte, não consegue falar com a geração seguinte, não se comunica. E por que adianta? Não serve para nada. Se a gente tem todo esse conhecimento, não consegue aplicá-lo na nossa vida. Lá em Crônicas 12, 1 Crônicas 12, 32, diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da sua época, eles então foram atrás desses
para saber o que Israel devia fazer. Escolheram então 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, fator sacar, necessidade que nós temos então de entender o nosso tempo. Nós não podemos ser como é que aquele animal coloca aquela ave e põe a cabeça num buraco? Como é que chama? Avestruz, né? O crente avestruz, como é que tem? Entendeu? Ele está no mundinho dele, ele acha que é ele, mas ele está de enfiar a cabeça no buraco e está tudo bem. Nós não podemos ser crente avestruz. Nós temos que fazer como com aquela vovozinha, entrar no mundo deles, entender. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse, não peço que os tires do mundo. Se Deus não nos tirou do mundo, nós temos que viver aqui, entender esse mundo e ser sal e luz. Para a gente ser sal e luz, fazer diferença, não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. É viver nesse mundo, entender esse mundo, ter conhecimento desse mundo e saber se comunicar, saber o que é bom, o que é ruim e transmitir isso para a geração seguinte, no caso dos nossos filhos, porque o desafio nosso é esse, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela ficar velha, não se desvie dele. Então, meu querido, nós vamos entrar num problema muito importante que tem a ver com essa questão dos nossos filhos, da educação. Pode ser que a gente não esgote esse domingo, vamos sem pressa, devagar, ouvindo os irmãos, anotando e tudo mais. Está sendo gravado para quem perdeu, e para você que perdeu, tem esse material para você acompanhar. A gente pode entregar mais material ainda. Eu vou ler um texto para você. Você vai falar assim: nossa, isso foi escrito por um pedagogo semana passada, né? Será? Por um pastor, um teólogo, alguém preocupado com a formação infantil? Presta atenção nesse texto. E não sabes que o começo, em todas as coisas, é sempre o mais importante? Maiormente para os jovens, a preocupação dessa geração, né? Com efeito, é sobretudo nessa época que os modelamos e que eles recebem a marca que pretendemos imprimir-lhes. Sendo assim, nós vamos permitir, por negligência, que as crianças ouçam as primeiras fábulas que lhes apareçam, criadas por indivíduos quaisquer, e recebam em seus espíritos entender, quando forem adultos, a preocupação da formação da criança, que ela vai receber na mais tenra idade, os primeiros princípios e ensinamentos. Portanto, parece-me que precisamos começar por vigiar os criadores de fábulas, aqueles que transmitem verdades para os nossos filhos, separar as composições boas das más. Em seguida, convenceremos as amas, aquelas que cuidam dos filhos, e as mães, né, a contarem aos filhos as que tivermos escolhido, e a modelarem-lhes a alma com as suas fábulas, muito mais do que o corpo com as suas mãos. Mas a maior parte das que elas contam atualmente devem ser condenadas. Isso, gente, não foi escrito semana passada, não é um pedagogo, não é um teólogo falando. Está aí, olha, no telão. Isso foi escrito no 4º ano antes de Cristo, né? Diálogo de Sócrates em A República de Platão. Fui obrigado a ler isso aqui no seminário. Olha o que acontece. A preocupação que eles tinham há mais de 2000 anos com o que está sendo transmitido para os nossos filhos, porque isso vai modelar a alma, o caráter, mais importante do que o corpo. A gente se preocupa com o corpo, né? O que o filho está comendo, o que não está comendo, mas o que ele está bebendo de informação intelectual na escola, na TV, na internet, eles estão bebendo informação constantemente. É uma preocupação que eles tinham. Vivendo essa realidade, muito mais nós cristãos, gente. Paulo, lá na carta aos Colossenses, nos fala assim: que ninguém vos venha enredar, Colossenses 2,8, enredar, prender, com a sua filosofia e vãs sutilezas. Tem que tomar cuidado. Filosofia vã, sutileza, coisa muito sutil, muito entra, a gente nem percebe, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Uma preocupação que Paulo, na carta aos Colossenses, transmite para a igreja. Porque, outro ponto importante, nós temos uma luta. Nós vivemos num mundo e temos uma luta. Lá em 2 Coríntios, ele destaca isso. Olha só, acho que foi para frente aqui bastante, não sei o que aconteceu aqui. 2 Coríntios, aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo
pensamento à obediência de Cristo. A palavra sofisma no grego é logismo, lógica, argumento. O que está sendo elaborado, o pensamento da nossa época. Precisamos ser conhecedores do nosso tempo, para saber qual a filosofia que está por trás de tudo que estão ensinando para os nossos filhos, e não só na escola, tudo, gente, tudo tem uma filosofia por trás. Ninguém escreve uma história, um filme, uma revistinha de gibi sem ter uma segunda intenção. Ele quer transmitir alguma coisa. Às vezes tem aquela intenção primeira ali, para entreter. Não. Esse dia eu fui assistir um filme com meu filho que não tinha nenhuma imoralidade. Tinha um pouco, todo filme tem um pouco, sutil, né? Mas o propósito do filme não era esse. Aquele Kingsman, você nunca vai imaginar. Kingsman, né? Conta a história aí de um tipo de eles são agentes secretos ingleses. Parece filme de... É uma versão mais moderna do 007 para jovem, né? Vamos dizer. Já teve a primeira edição, agora a segunda. Certo? Gente, eu fiquei impressionado como o filme ele está com ideologias políticas, o enredo completo. Foi uma apologia à liberação de droga que eu nunca assisti em nenhum filme. Mostrando em detalhes, porque todo filme tem droga, traficante que mata, que rouba, isso aí todo filme tem. Mas eu nunca assisti nada igual, nunca assisti. Eles criaram um enredo em que todo aquele que é contra a discriminação das drogas, ele é mau, sabe? E as pessoas boas são a favor da discriminação. E ele aparece o presidente dos Estados Unidos, conservador, porque o atual presidente é conservador, contra a discriminação das drogas. Aí mostra que isso é ridículo, que ele é mau, ele tem segundas intenções. O filme vai construindo uma coisa assim que nunca vi igual. O filme todinho, ele girou em torno disso. Eles passaram uma mensagem para a juventude, bem para jovens, sabe? E isso a gente vai vendo, é sutil. Eles querem passar uma mensagem. Quem assiste aquele filme e não filtra, fala, nossa gente, a melhor coisa do mundo é descriminalizar as drogas, liberar, porque aí você termina com o crime. Coisa nenhuma. Lá no Uruguai já foi provado. Depois que liberaram as drogas, maconha, simplesmente dobrou o número de tráfico, contrabando ilegal. Tem a parte legal, mas dobra, porque o crime é dinâmico. O camarada fechou a boca de maconha, de fumo, vai abrir de coca. Você acha que o bandido vai fazer o quê? Ele vai parar de trabalhar, aí ele vai pegar, de vender droga, ele vai assinar uma carteira, CLT, vai trabalhar, né, salário mínimo, vai viver de salário mínimo, coitado, né? Não vai nada. Ele vai trabalhar com a droga legalizada? É caro para construir, você precisa ter uma loja, precisa pagar os impostos. Quem vai controlar isso? É gente que já tem dinheiro. O bandido, o que mora na favela, que vende droga, ele não vai mudar nada a vida dele. Ele simplesmente transforma a lojinha dele, a boca de fumo, em boca de coca, no dia seguinte acabou. E dobrou, foram 4 toneladas, não sei, antes pegava 2, acharam 4 agora. Dobrou o tráfico, simplesmente. Não resolveu o problema. Países na Europa estão desistindo disso. Facilitou, mais droga, mais desgraça. Pode falar, Iberê. Sempre vai ter alguém. Tem que matar a demanda. Daí não vai ter oferta. É verdade. Só não vamos matar os viciados, vamos salvar. Né? É verdade. Com certeza. E aqui, na verdade, eu peço licença para o irmão, não é o propósito nosso tratar desse assunto hoje. Eu estou mostrando que, às vezes, um pequeno filme tem uma mensagem, né? Eu fui droga. Mas quantos filmes tem outra mensagem na área da sexualidade? Nossa, nem se fala. Esse aí, a gente até assusta. Novela, vocês estão assistindo, rodando aí na TV. Essa novela já era para ter terminado há semanas atrás, mas fez tanto sucesso com a história da Ivana, que virou Ivan, que teve uma mudança de sexo lá, de um adolescente. E foi uma campanha, a novela gira em torno, aquela música, é tudo um trabalho pesado. Bom, vamos devagar. Eu já estou indo para frente, a aplicação do problema. Vamos entender a raiz desses problemas. A gente tem que entender a nossa cultura. Quem está formando, né, opinião pública na mídia,
nas escolas, né, os pensadores da nossa época. Vocês já ouviram falar no pensador, né? Como eu disse, a gente tem que estar atento aqui, né, os logismos, as sofismas do nosso tempo, atento a elas, né? Existe um pensador chamado Karl Marx. Você tem aí no material, se você puder acompanhar, tudo que está aqui eu joguei aqui, tá? Só as tabelas não, porque não dá espaço. Tudo que está aqui no telão está no seu material, na sua mão. Karl Marx, você tem aí, olha, filósofo revolucionário, socialista alemão, criou as bases da doutrina comunista, onde ele critica o capitalismo. A filosofia de Karl Marx, olha, viveu desse período de 1818 a 1883, início da Revolução Industrial. Importante entender isso, vocês vão ver por quê. O que acontece com o Karl Marx? Ele fundou o marxismo. Você tinha antes dele o que a gente chama de socialismo utópico, tá? Era uma forma assim utópica, a ideia era essa mesmo, sabe? De questionar muitas coisas erradas que aconteciam, mas era ainda muito cru. O que o Karl Marx fez, ele tornou aquilo científico, ele elaborou teorias em torno daquilo, ele leu o anseio da população e criou uma teoria, tá, chamada marxismo, não só ele, outros pensadores. A filosofia de Karl Marx exerceu influência depois, seus pensamentos, vocês vão ver, sobre várias áreas do conhecimento. Não ficou só na questão de economia, porque o grande problema dele era esse, o capitalismo e tudo mais, né? Mas ele não ficou só nisso. A filosofia marxista entrou na sociologia, política, direito, teologia, influenciou, filosofia, economia, todas. O pessoal fala que quem faz curso de educação física, está lá o marxismo lá embutido na educação física. As coisas mais improváveis que você imagina, infiltrou, tá, em todas as áreas do conhecimento humano. Bom, a obra principal dele é O Capital, publicada em 1867, o primeiro volume, né, da sua mais importante obra, que sintetiza suas críticas à economia capitalista. Agora tem um detalhezinho que eu vou mostrar uma coisa aqui para você que é aluno, jovem, nenhum professor provavelmente vai mostrar para você. Alguém aqui já ouviu falar, por exemplo, da curva de Madison, gráfico de Madison? Alguém já ouviu falar sobre isso? Nunca nós vamos ouvir falar isso na escola, porque tudo é manipulado. Eles só passam uma parte do problema. Eles mostram só o ponto que interessa para convencer o aluno, tá? Porque o marxismo é a solução, o capitalismo é mau. Porque o capitalismo criou essa miséria, humanidade, aí, a pobreza, né? Está acontecendo, exploração. Um professor chamado, agora eu vou mostrar para você mitos e lendas do marxismo, para entrar na questão de ideologia de gênero. Ideologia não é uma ideologia marxista, não tem como. Se eu pular direto para lá, vocês não vão entender o que está acontecendo. Mitos e lendas do marxismo. Olha, um estudo do professor Angus Madison, da Universidade de Cambridge, fez um levantamento da quantidade de riqueza produzida per capita por pessoa, tá? No mundo ocidental, do ano 1 depois de Cristo até os tempos atuais. O resultado é um gráfico assustador, que nos mostra algumas verdades. Repare nessa imagem abaixo a mudança que houve, tá, após a Revolução, quando surge o que nós chamamos de capitalismo, né, que é o livre comércio. Olha essa tabela aqui, porque ninguém mostra isso na escola, viu, gente? Aluno nunca vai ver isso na escola, nunca vai ver. Eles vão mostrar outras tabelas. Eles vão mostrar a tabela hoje da má distribuição da riqueza. Mas eles não vão mostrar a produção da riqueza ao longo da história da humanidade. Isso eles nunca vão mostrar, porque vai desconstruir o marxismo, entendeu? É manipulado. Os alunos não sabem, você pai agora está sabendo. Olha essa tabelinha aqui, do ano 1 até o ano 2000. Essa tabela mostra, tá, a produção de riqueza per capita na humanidade. Isso significa o quê? Que a humanidade sempre foi pobre e miserável, per capitamente falando. Não existia riqueza. Fala assim, hoje a riqueza está mal distribuída. E antes? Não existia riqueza. E antes do capitalismo, da Revolução Industrial, não existia riqueza. A riqueza ficava centrada no quê? O clero, o senhor feudal. Per capitamente falando, o mundo era miserável. 90% da população era pobre.
Estava abaixo da linha da pobreza. Vou mostrar aqui para vocês mais tabela, só para vocês entenderem o que é o marxismo. Vamos desmascarar aqui, ó. O que aconteceu com a Revolução Industrial e a produção em escala? Ford, Henry Ford. O que aconteceu? Surgiu riqueza no mundo. Não havia antes, simplesmente. O problema é o seguinte, aí que a gente não entende a coisa. O capitalismo proporcionou coisa que hoje a gente não tem noção. Você pensa que foi o sindicato que garantiu para você 40 horas de trabalho semanais? Não, você vai ver que não foi nada disso. O capitalismo proporcionou algo. Antes do capitalismo, as pessoas trabalhavam muito mais. Porque elas trabalhavam no campo. Eles começavam às 5 horas da manhã e até quando o sol abaixar. Eles trabalhavam 12 horas por dia. Quem trabalhava? Todo mundo trabalhava. Criança sempre trabalhou. Mãe sempre trabalhou. Todo mundo trabalhava e muito, 12 horas por dia no campo. Com a entrada, 14 horas por dia. Quem morou no campo que sabe. Não tem hora. Amanheceu, todo mundo trabalhando. Mãe, pai, criança, duro, sol. O capitalismo permitiu uma coisa: que um membro, 2 membros da família sustentasse o resto. Isso nunca existiu na história da humanidade. Era a população, a família inteira trabalhando. 12 horas por dia, criança. Acontece que logo que surgiu a Revolução Industrial, que foi produção em massa, esse pessoal que estava no campo, com o êxodo rural, foi para a cidade. O que acontecia? A criança, do mesmo jeito que trabalhava lá, continuou trabalhando. Aí, bem naquele início, entende? Bem aqui no start, as crianças trabalhavam 12 horas por dia. As mães trabalhavam 12 horas por dia, os pais trabalhavam 12 horas por dia. Ah, mas antes, o capitalismo selvagem, de desgraça, olha que miséria. Não, mas antes eles trabalhavam também. Só mudou o lugar de trabalho. Detalhe: o capitalismo foi permitindo situações em que a criança pôde começar a estudar. Em que, por exemplo, nunca carro era coisa de milionário. O carro só foi permitido com a Revolução Industrial. Henry Ford passou a produzir uma quantidade absurda de carro. Claro que ele enriqueceu mais do que todo mundo, mas gente de classe média baixa, passou a ter possibilidade de comprar o carro. Salário não foi sindicato. A demanda, gente, ele precisava de mão de obra para a fábrica. Tem um cartaz, não dá para pôr tudo, nessa aula não é objetivo nesse. Tem um cartaz interessante na internet que eu pesquisei, uma imagem desse cartaz. Ele precisava de gente para trabalhar para ele. Ele criou uma nova linha de produção. Ele simplesmente dobrou do dia para a noite o salário das pessoas. Aí tem uma foto da frente da fábrica do Henry Ford. Fabricava os carrinhos da Ford. As pessoas saíram dos outros empregos e foram trabalhar com ele. O cara está pagando o dobro. Então, é uma mentalidade que nas escolas não se passa. Então, isso aqui é só para você ter uma noção. Se você continuar, por exemplo, nós trabalhamos cada vez menos. Antes nós trabalhávamos 12, 14, 16 horas. Está diminuindo, estamos no 8. A perspectiva é que a gente venha trabalhar 6, menos. Cada vez menos, tem gente trabalhando meio período. Isso quem permitiu? Capitalismo. Por quê? O que aconteceu? O gráfico abaixo foi desenvolvido por um economista, Robert Weinfels, da Universidade Wake Forest, na Carolina do Norte. Aqui vai mostrar para você, em 1840, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam quanto? 70 horas semanais. E aí isso só foi diminuindo. Com a Revolução Industrial, isso estabilizou em 40 horas semanais e ficou. O que os sindicatos fizeram? Nada. Eles só vieram para sugar o dinheiro do povo, não mudaram nada nessa área. Não mudaram nada. Então são coisas que não se passam, né? Porque para os jovens lá, adolescentes, eles não mostram isso aqui. Não mostram esse gráfico. Quem permitiu isso aqui? Foi o capitalismo. As pessoas passaram a trabalhar cada vez menos. E hoje nós estamos na média de 40 horas. E esperamos que trabalhemos menos. Nós estamos vivendo um problema no país por causa da crise, né? Outra lenda que a gente ouve muito também, né? Olha lá, no gráfico abaixo nós vamos ver a evolução da humanidade vivendo em absoluta pobreza, vermelho. E a população não vivendo em absoluta pobreza, azul. Pensa nesse gráfico aqui, vê o que você vai entender desse gráfico aqui. Olha só que coisa. Então, o gráfico vermelho é a população vivendo em absoluta pobreza. E aqui, olha, antes da Revolução Industrial e depois, e o que aconteceu? Não mudou. Praticamente continua a mesma. O que aconteceu, que proporcionalmente falando, milhões e milhões de pessoas saíram da faixa de pobreza. Então essa faixa azul aqui, olha, são pessoas que não viviam em absoluta pobreza. No início era quase igual, era mínimo, era que 10%, 90% vivia debaixo da pobreza e 10% que era o feudo, o clero. Com a Revolução Industrial, o capitalismo fez com que milhões de pessoas saíssem.
proporcionalmente falando, é essa tabela aqui. O vermelho são pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, proporcionalmente falando, porcentagem. E o azul, o que aconteceu? Em 1820, 10% da população estava acima da linha da pobreza e 90% embaixo. Com a Revolução Industrial, produção em massa, emprego para todo mundo, estudo, o filho pôde parar de estudar, deixou de trabalhar 16 horas, passou a trabalhar 8 horas, 40 horas semanais. Com essa mudança que o capitalismo trouxe para o mundo, tá? Apesar de muita coisa errada que ele tem, por isso que a gente tem que ser crítico ao capitalismo para que ele melhore, o que aconteceu? Simplesmente a mudança até 2011 foi o seguinte: 10% da população está abaixo da linha da pobreza, 90% saiu. Pobreza absoluta. Entendi. Existe muito no mundo ainda, mas sempre existiu e era maior, por incrível que pareça. Mas isso ninguém vai mostrar. Então, estou só mostrando umas tabelinhas para vocês que faz a gente repensar. Assim, ó, o capitalismo é mau porque ele dá trabalho para as pessoas, só tem que trabalhar. O marxismo é bom, o socialismo é bom. Por quê? Porque ele pega a riqueza de todo mundo e distribui. E o que acontece depois? Todo mundo fica pobre. O país quebra. Todos os países quebraram. O que aconteceu com a Venezuela? O que aconteceu com a Rússia? O que aconteceu com a Alemanha Oriental? O que estava acontecendo com o Brasil? A gente não percebe. O detalhe é assim: o capitalismo ele não é bom para distribuir riqueza, mas ele gera. O socialismo, o comunismo, não gera. Então ele tem que chegar num lugar que já foi produzir riqueza, pegar aquilo e distribui. E depois que ele faz, nada, passa fome, morre fome, porque ele não produz. Ele não produz, é matemática, entende? Então, 10 menos 10 é 0. Ele tira o que existe, ele não produz. Isso é cientificamente comprovado. O meu propósito não é discutir a questão econômica. Eu estou só mostrando para vocês que essa é a origem, né? Mas ninguém mostra. Então isso já deve deixar os alunos perto. Por que não mostra esse outro lado? Esse que é o grande problema. Não há honestidade com os nossos alunos. Mas a coisa vai piorando mais. Se não fosse essa questão só econômica, você vai ter outros pensadores e você vai entender a raiz toda do problema. A raiz não é essa questão econômica. Só para mim isso aqui já seria o bastante falar assim: meu, isso aqui não serve, cara. Não serve. Entende? É uma ideologia utópica que nunca funcionou em nenhum planeta, nenhum país do planeta. Mas tem mais, a coisa vai piorar mais. Vai chegar um ponto que vai se tornar assim: não dá para ser cristão e ao mesmo tempo seguir esse negócio. Olha aqui, presta atenção que eu vou mostrar para os seus irmãos. Além do Karl Marx, teve um outro personagem importante, está aí na revistinha aí que eu dei para você, no materialzinho. Esse tal de Friedrich Engels. Esse cara, 1820 e 1895, foi um teórico revolucionário alemão que, junto com Karl Marx, ele trabalhou junto com ele, foram contemporâneos, mas ele viveu um pouquinho mais tempo que Karl Marx. Você percebe aí pela data, né? Karl Marx morreu em 1883, ele morreu em 1895. O que foi que aconteceu? Vamos prestar atenção aqui, ó. Esse teórico, ele também produziu muitas obras, e com Karl Marx, a principal, Manifesto Comunista. Mas tem uma das obras que é chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Deveríamos ler esse material, porque aí você vai ver que a coisa vai ficando pior. É uma obra de Marx. Marx começou a escrever, só que ele morre. Quem vai concluir e assinar é Engels. Tá? Você vai procurar na internet, você acha esse livro, PDF, tranquilo. Resgata desde o início dos tempos a análise materialista do desenvolvimento da civilização e propriedade. O que basicamente esse livro ensina? Eu coloquei aí no materialzinho para você. Leva para o seu professor lá da escola ler. Ó, esse livro vai ensinar o seguinte: primeira coisa, problema. Os homens mantinham... ele vai entender o seguinte, vamos resumir a questão. A coisa não estava funcionando. A coisa não estava funcionando, principalmente em países ocidentais. Eles começaram a ver que a revolução não ia para frente. Por que não ia para frente? Porque ele poderia mudar o sistema, tomar o poder, né, pela força, a revolução, né, ir lá e matar a gente, tomar o poder, nós vamos dividir tudo, tome as fábricas, distribui para todo mundo. A longo prazo a gente sabe que isso aí só vai dar em desgraça e miséria. Mas eles faziam isso, mas eles não conseguiam mudar a mentalidade das pessoas. Porque as pessoas continuavam pensando com o conceito de propriedade, sabe, ele queria saber aonde está a raiz desse problema. Aí eles entenderam uma coisa. Segundo essa teoria de Karl Marx e de Engels, ele falou assim, ó, no passado, lá, milhares de anos atrás, não era assim. Não existia família como a gente fala, nuclear, pai, mãe, filho. Era assim, era tudo vivia em comunidade. Então, é tipo tribal. Então, os homens mantinham relações sexuais com todas as mulheres da aldeia.
E os filhos não sabiam quem eram os seus pais. Sabia que era a mãe, mas não sabia que era o pai. O que acontece? Nesse livro ele vai ensinar isso. Nessa sociedade havia uma verdadeira igualdade e justiça. Por quê? Porque a tribo que representa o Estado, que é o governo da comunidade, né, era responsável por tudo, e principalmente pela educação da criança, porque tudo era coletivo. Então o índio ia lá, é assim mesmo que funciona até hoje uma tribo, né? Então o índio ia lá, eles matam o animal, aquele animal não é dele, aquele animal é da tribo, ele vai para a tribo e distribui para a tribo. Então ele falou assim, ó, aquilo funcionou lá no passado, então nós temos que resgatar aquilo. Por que mudou? O que aconteceu com a nossa sociedade? Aí ele diz assim, olha, quando o homem, isso aí está no livro dele, viu? Quando o homem começa a tomar para si certa demarcação territorial, porque quando ele muda, ele deixa de ser nômade, né, de caçar. O homem vivia 3 dias lá no mato, caçava o animal, trazia, a mulher trabalhava 16 horas por dia, não, o cara ficava fora dias, né? Muito mais que a mulher ia dissecar o animal, ia cozinhar, tal, todo mundo trabalhava. E quando mudou desse período nômade, começou a surgir o desenvolvimento da agricultura, o que aconteceu com o homem, a espécie humana? Ele criou raízes, porque agora ele planta. Então ele não pode ficar viajando nômade. O que acontece é que quando eles sugam toda vamos dizer assim, a vitamina daquela terra, né? Tudo que tem de nutriente naquela terra, ela se torna estéril. Aí eles mudam, a comunidade muda. Mas eles criam raízes, eles passam a ter noção de propriedade. Então ele vai entender o seguinte: o homem começa a tomar para si certa demarcação territorial por conta da agricultura, e ele encontra a necessidade de doar os frutos do seu trabalho para alguém. Para quem ele vai deixar? Ele tem que ter uma mulher, ele tem que ter um filho. Então, na mentalidade dele, ele diz que é aí que surge o conceito de matrimônio, de família, entende? Então, olha que coisa louca. Olha o que vai acontecer na mentalidade dele. E a partir do conceito de matrimônio, que os pais vão se preocupar com os filhos, começa a identificar, você é meu filho, não é mais uma família comunitária. Eu tenho que deixar um patrimônio. Então, ele acredita que dessa mudança tribal para um conceito mais agricultura, né? Terra, aí surge matrimônio, filhos, e aí depois vem a ideia de patrimônio. É essa a raiz de todo problema, segundo Karl Marx, que nós temos que tirar do coração do homem, porque nós nunca vamos conseguir criar uma comunidade igual. Por quê? Porque eles têm muita ideia de patrimônio. Isso surge com família. Então, na cabeça deles, esses sociólogos, para ter a igualdade plena, nós temos que destruir as raízes da propriedade privada, ou seja, o matrimônio e a família tradicional. Isso está no livro. Nesse livro aqui, ó, a origem da família, o título autoexplicativo, né? A origem da propriedade privada e do Estado. Então, família se tornou um empecilho para o avanço da revolução socialista, comunitária, né? A ideia de coletivo. Então, ele só escreveu, ele não conseguiu implantar isso porque ele morreu. Ele não terminou nem o livro, né? Quem terminou foi Engels. Aí o que vai acontecer? Depois dele vieram os pensadores que leram o material deles. É verdade, tem razão. Nós precisamos acabar com esse negócio de família. Não só por essa razão, mas por muitas outras razões, foram surgindo outros pensadores, né? Então você tem um outro chamado Antônio Gramsci. Esse aqui é importante. Foi também um filósofo marxista que bebeu da fonte, olha lá, 1891, 1937, já virou o século. Então, jornalista, crítico literário, político italiano. Viveu na época do Mussolini. O que aconteceu com ele? Os pensamentos dele prenderam o cara. 30 anos na cadeia. O que ele fez na cadeia? 30 anos? Escreveu até morrer. Escreveu um monte de teoria. Bebeu da fonte. E o Gramsci, então, ele foi membro do Partido Comunista da Itália, preso pelo regime de Mussolini, escreveu na prisão mais de 30 livros. Eu falei 30 anos, me enganei. Não, 30 são os livros. Ele é reconhecido pela sua teoria da hegemonia cultural. Na verdade, ele pegou aquela ideia, matriz lá de Karl Marx, e ele pegou e destrinchou, mostrou de uma forma bem detalhada. E eles chegaram à conclusão seguinte: nós não vamos conseguir de cima para baixo. Não adianta fazer uma revolução, tomar o Estado, matar todo mundo e impor a ideia igualitária. Nós temos que começar de baixo para cima. Nós temos que desconstruir a família, nós temos que mudar a mentalidade da sociedade, e aí eles nem vão perceber, sabe? Vai comer pelas bordas, nem percebem, nós somos todos socialistas e não percebemos.
não temos mais conceito de família, pai, mãe, igualzinho, tudo certo, não tem mais, eles querem desconstruir. Então ele criou, com ele que surge a ideia de marxismo cultural, é diferente. Então nós vemos uma guerra de ideias, não se pega mais em arma para tomar o Estado, a família, destruir tudo, propriedade privada, não funcionou. Então ele falou assim, nós vamos mudar a mentalidade, marxismo cultural. E aí então a coisa começou a se desenvolver, né? Surge o marxismo cultural. Isso aqui nos anos 40 já, finalzinho ele morre, né? Anos 30, final. Aí um pouquinho mais para frente vem outro pensador. Tem muito mais, viu gente? Selecionei alguns só, rapidinho, ó. Aí, eu vou pular aqui, depois eu volto para essa área daqui. Na década de 60, os socialistas suecos elaboraram um plano pedagógico de como poderiam levar a sociedade a se tornar igualitária, justamente pela destruição da família. Então os outros pensadores mais radicais falaram, não, realmente esse é o caminho, nós temos que desconstruir a família. E aí, esse grupo de pensadores, tá, escreveram um livro, O Caminho da Igualdade, Alva Myrdal, né, junto com o marido Gunnar Myrdal, apresentam com clareza a ideia de que é necessário trabalhar com as crianças na mais tenra infância para moldá-las de acordo com os nossos parâmetros de gênero. Outro problema que eles tiveram, cabeça de velho ninguém muda mais, né? Cabeça de velho ninguém muda mais, nós temos que começar com as crianças. Porque se a gente começar com as crianças, quando eles se tornarem adultos, já estão com a cabeça feita. Nós vamos criar uma nova sociedade na geração seguinte. Então começa a surgir o trabalho agora, nós precisamos ir para a escola, gente. Nós precisamos trabalhar lá. Então eles se infiltraram toda essa ideologia no sistema de educação, e aí eles criam as apostilas, eles formam os professores para que ensinem as crianças, para que a geração seguinte seja uma nova geração. E essa ideia de família seja desconstruída. É o único caminho que eles encontraram. Aí você vai ter gente mais radical ainda. Teve uma que morreu agora em 2012. Sulamita Firestone. Essa daqui foi feminista, ideologia de gênero. Aí começa a surgir essas ideias, que é uma mistura de marxismo, feminismo, que é a ideia, porque aí eles, antes, a ideia é assim, ó, o patrão é o opressor, o empregado é o oprimido. Com esse desenvolvimento do marxismo, foi tomando outra forma. É assim, o branco é o opressor, o negro é o oprimido. O homem é o opressor, a mulher é oprimida. E assim vai. O hétero é o opressor e o homossexual é o oprimido. Então, dentro da sociedade, foram criando divisões de classe, eles criaram, entendeu? E foram implantando isso na cabeça das pessoas. E essa feminista desenvolveu ideias revolucionárias sobre essa questão do sexo. E chegaram ao problema assim, o problema já não é só família, pai, mãe, filha, é o sexo. A raiz do problema é o sexo. Porque a origem de toda a diferença entre a raça humana está no sexo, masculino e feminino. Então, o que aconteceu? Olha só, livro dela, gente, né? Livro dela, tá aí, ó. Estou lendo o livro desse pessoal aí, ó, Dialética do Sexo, tá? A gravidez, diz ela, e a maternidade fazem parte da condição bárbara da opressão da mulher. O objetivo da revolução socialista está aqui, ó, embutido. O que é? Não é apenas a eliminação do privilégio da classe burguesa. Não é só o patrão, empregado, opressor, oprimido. Não, nós temos que ir mais a fundo no negócio. Mas também da eliminação de qualquer distinção de classe, até de sexo. Por isso que a ideia é de tirar a diferença entre os sexos. Aí ela fala assim, o objetivo da revolução feminista é não só a eliminação dos privilégios dos homens, mas também a eliminação de qualquer distinção entre os dois sexos. Isso aqui é ideologia de gênero. É o que a gente está vendo implantado na nossa sociedade. Ele não está percebendo, né? Está aqui, ó. As diferenças genitais devem ser eliminadas da cultura antropológica. Vamos eliminar esse negócio. Vamos eliminar esse negócio porque isso aí que é o problema. É a raiz da diferença entre homem e mulher. Não há diferença. Então eles foram para o nível mais fundo possível. Porque antes era assim, a luta da mulher pelos direitos, que a gente deve concordar. A mulher foi oprimida, a mulher tem direito a voto, não falava. Está errado isso aí. Então, os primeiros movimentos feministas, positivo. Qualquer um de nós iríamos apoiar. Porque é contra o homem espancar a mulher. Óbvio que a gente é contra o homem espancar a mulher. A mulher tem que ter direito de votar. Se ela for trabalhar, deve ganhar a mesma coisa que o homem. Não tem problema com isso. Só que a raiz de tudo isso, tá, vai chegar num nível, entende? Que, olha o nível que chegou. Nós temos que desconstruir a ideia de sexo, gente. E isso começa com a criança. Vamos devagar. A reprodução, ela chegou num ponto louco que ela começou a dizer o seguinte, mas aí a mulher sempre vai ter que reproduzir, né? Não, mas nós vamos achar um jeito de reproduzir de forma separada do corpo humano. Ela dizia o seguinte, que a reprodução da espécie humana deve ser separada do sexo. A gravidez deve ser reduzida apenas e só a métodos artificiais,
por exemplo, uma inseminação artificial, sendo que a gestação terá sempre lugar fora do corpo da mulher, em um útero artificial. E ela é considerada, para os sociólogos, para os sexólogos, uma visionária, porque ela lá no passado já tinha uma visão de crianças sendo incubadas, entendeu? Incubadoras, a ficção científica, a viagem dela, porque ela quer tirar essa opressão da mulher, que a mulher carregar o filho, que desgraça, né? Botaram para nós isso aqui, entendeu? Carregar 9 meses filho, né? Dá trabalho, pesa, né? Negócio. Bota na incubadora sem ter o relacionamento marido-mulher. Desconstrói. É desconstrução total da sociedade, né? Bom, ninguém vai contar que ela morre louca depois de um longo período de tratamento psiquiátrico e tudo mais. Enfim, uma outra mais moderninha, que é viva ainda e está na crista da onda, que todos os professores, sociólogos só citam ela, que é a tal da Judith Butler. Ela nasceu em Ohio, Estados Unidos, em 1956 e continua, ela é o papa da ideologia de gênero atual, moderna. Ela que está influenciando lá nos Estados Unidos a tirar banheiro masculino, banheiro feminino, não, tem que ser igual, separar essa ideia de ideologia de gênero. Então essa intelectual, todos estão no meio intelectual, tem diplomas, pós-graduação, evidentemente. Essas pessoas vão para o mercado de trabalho e passam fome, porque eles não produzem nada, eles só ficam lá sugando do Estado e elucubrando as suas teorias loucas, né? Judia, lésbica, mãe de um rapaz de 22 anos, fez doutoramento em filosofia na Universidade de Yale em 1984. Ela é uma militante idealizadora do feminismo e da ideologia de gênero. E, resumindo a ideia dela, é mais ou menos assim. Essa conversa que a gente tem ouvido muito ultimamente, você deve estar ouvindo, creio, que é assim: não nascemos com gênero definido. A ideia é o seguinte: eles não vão ter como dizer que não há diferença biológica. Não tem como. Só que eles separam. Uma coisa é o sexo biológico. Agora eu vou falar de ideologia de gênero mesmo. Vocês viram a raiz do problema onde chegamos, né? Sexo biológico, tá? Então assim, você nasceu homem, nasceu mulher, tudo bem. Agora isso aí não define nada. Isso é biologia. Isso é ciência, isso é para nada. Joga no lixo. Agora, a nossa teoria sociológica, que nasceu lá com Marx, ela que manda agora. Então ela vai desconstruir todo o conhecimento humano de milhares de anos, toda a ciência vai para o lixo, toda a biologia vai para o lixo, todo o bom senso, toda a razão vai tudo para o lixo, em nome de uma igualdade. E se você for contra, você é homofóbico, você é fascista, você é o demo. Você é o demônio. Já no Canadá acabaram de aprovar, mês passado. Quem pregar contra isso vai para a cadeia. Se o pai for contra o filho, perde a guarda. O Estado toma. Na Alemanha tem pai sendo preso, tem vídeo na internet. Escreve lá, pai sendo preso. Por quê? Porque ele não quer que o filho aprenda isso na escola. Não vai para a escola assistir aula. Polícia baixa lá com o documento, cadeia para o pai. E eles tomaram conta, gente. É coisa muito mais séria do que a gente imagina. Vamos devagar, vocês vão ver só. Então, as crianças, não tem gênero definido, masculino e feminino. Não tem. Isso aí é uma imposição opressora, sociologia pura, né? A ideia clara de socialismo puro aqui, né? Isso é uma opressão da família tradicional, que o menino brinca com o carrinho, a menina brinca com boneca, põe roupa rosa na menina, ela vai achar que é mulher, mas você não sabe se ela é mulher. Você tem que deixar ela neutra, porque quando ela crescer, ela vai definir o que ela quer ser. Essa é a ideia simples. Aí, eles dizem, as crianças precisam se libertar dessa imposição através da educação nas escolas o mais cedo possível. Então, nos Estados Unidos, pesado. Obama era mais bonzinho que o Trump, só que ele era adepto dessa ideologia, gente. Lá, tudo que não presta entrou de uma forma que nunca tinha entrado na história dos Estados Unidos, entendeu? Então, lá não existe mais banheiro masculino e feminino, nenhuma escola americana. Lá é neutro, porque a ideologia de gênero tomou conta daquele país. A Europa, você tem que lembrar o seguinte: mas a Europa, onde nasceu a reforma protestante, lá tudo é pós-cristão. Gente, sabe o que é pós-cristão? Não tem mais cristianismo. As igrejas morreram. O cristianismo acabou, não tem essa voz mais lá. Entende? Então, você vai achar uma igrejinha minúscula lá no cantinho, lá, uns velhinhos lá que morrer, acabou, a igreja fecha. Está fechando um monte, entendeu? É um mundo pós-cristão. Nós estamos vivendo um retorno ao paganismo. Nós estamos voltando exatamente como era antes do cristianismo, antes dessa verdadeira evolução que a humanidade passou, né? Mas vamos devagar. O que vai acontecer? Esse aqui, é uma tabelinha do que é ideologia de gênero e que é ensinar na escola. Funciona assim. Existe o que nós chamamos de expressão de gênero, eles ensinam.
Expressão de gênero, feminino, andrógeno, masculino. É a maneira como você demonstra o seu gênero, na forma de agir, vestir ou interagir. Isso é uma forma de expressar o seu gênero, tá? É o que chama de expressão de gênero. É uma coisa. Aí existe uma outra coisa. Depois você vai juntar essas equações, resultados infinitos. Então lá, orientação afetiva sexual. Pode ser hétero, bi ou homo. Refere-se a quem você é fisicamente e emocionalmente atraído. Então, uma coisa é você se revelar através da sua maneira de ser, de vestir, de agir. Pode ser um sexo. Você pode se atrair por qualquer outro sexo. Igual, diferente. Uma terceira coisa é a identidade de gênero. Mulher, transgênero ou homem. É como você pensa a respeito de você mesmo, por dentro. Então tem o por fora, por dentro, o que você se atrai. Quais são? São 4. Aí por fim o sexo biológico não é importante. Isso é o lixo. Ciência, razão, é o lixo, né? É a característica que por acaso você nasceu lá, genitais, menino tem o pipizinho e tal. E aí a menina não tem o pipizinho. Então isso aí não tem nada a ver, viu, gente? Isso não tem nada a ver. Isso a gente corta. Tem problema? O governo está aí pagando para cortar, ué, para criança. Já estão querendo. Entraram lá no governo para poder cortar o pipizinho do menino. E não mostra que tem um monte de criança que cortou agora na adolescência e arrependeu. Porque criança sabe da vida, gente. Não sabe nada da vida. O cara está com 20 anos, não sabe o que vai fazer da vida ainda. Sabe que não quer mais ter pipi. Entende? Então ele está pegando a idade, a cabecinha doida lá, corta o pipi do menino. O moleque está em depressão agora, eu quero meu pipi de volta. Porque eu aprendi isso na escola. Tem um monte na internet, entrando em depressão, vou se suicidar aí, porque cortaram o pipi do moleque, rapaz. E se o pai for contra, tira a guarda, o Estado vai lá e corta o pipi do moleque. Você não tem mais poder sobre o seu filho. Isso está vindo como uma onda, vai chegar no Brasil, gente, óbvio que vai. Entende? Você vai ser preso se você for contra isso. Você vai ter que dizer o Estado que manda no meu filho. E isso é marxismo, já tomou conta de vários países e está no nosso país, está totalmente implantado no nosso país. É uma sarna. Você vai ver. Eu vou devagar aqui, ó. Vamos devagar aqui, ó. Imagina a equação disso aqui, gente. É infinita. Então por isso que existe mais de dezenas e dezenas e dezenas de sexos. Por quê? Porque diz o seguinte: o cara pode nascer biologicamente homem, mas por dentro ele se sente mulher. Só que ele se atrai por mulher. Então ela é bi num corpo de homem. Então é uma mulher que nasceu dentro do corpo do homem, que tem atração por mulher. Então as equações são infinitas, entendeu? Até que você vai ver coisas que a gente vê na internet, que vai ser entrevistado agora na televisão, um casal aqui no Brasil, né? Que é assim, ele é homem, mas ele nasceu num corpo. Não, ele se sente mulher, mas nasceu num corpo. Peraí, é até complexo. É porque assim, é o homem grávido e a mulher travesti é o homem, entendeu? Está invertido, né? Então assim, é uma mulher no corpo que assim, é um homem no corpo de uma mulher. Aí o homem barbudo fica grávido. E ele casa com uma mulher num corpo de homem. Então, biologicamente está certo, é homem com mulher, né? Mas a forma que ele sente e a atração que ele sente é diferente, né? Então é complexo de entender isso aí, porque as equações são infinitas. Você vai juntando todas as possibilidades possíveis, entendeu? É uma coisa de louco. Entende? Isso aí está sendo ensinado. Isso aqui, ó, essa outra aqui é do Instituto Federal de Santa Catarina. Mesma coisa, identidade de gênero, né? É como você, na sua cabeça, e orientação sexual é outra coisa, como você se atrai, sexo biológico é outra, e expressão de gênero é outra. Isso é a ideia de diversidade de gênero. São 4 equações, 4 fatores que dentro de uma equação tem infinitos resultados, tá? Agora, temos um vídeo, não sei se o tempo vai permitir, que é 10h29. Tenho vários vídeos muito interessantes, eu posso deixar para o ano que vem, e atualizados, tá? Do que está acontecendo no Brasil hoje, de como que isso está sendo implantado no Brasil, porque eles tentaram implantar isso no sistema através do governo, não passou. Aí o que eles fizeram? Jogaram municipal. Então cada câmara ia ser automaticamente para todas as escolas, a não ser que as famílias fossem lá e brigassem nas câmaras dos vereadores para que esse sistema não fosse implantado na sua cidade. Por incrível que pareça, o Brasil disse não. Quase a totalidade dos 6 mil municípios do Brasil disseram não. A ideologia não entrou. Então ela está sendo uma terceira tentativa. Está sendo criado agora um sistema unificado de educação que está lá a ideologia de gênero. Então o que está acontecendo? Eles não vão desistir, gente. Sinceramente falando. E a frouxidão que as famílias estão vivendo cada vez mais,
Eu sei que isso é quase inevitável, sabe? É como você lutar contra um dilúvio. Você vai ficar sozinho lá, uma vassoura batendo um dilúvio. Vamos lutar, vamos fazer, proteger os nossos filhos, pregar. Mas é um trabalho de Hércules, de formiguinha, no oceano, gente. Tá? Isso já tomou conta. Vamos ter que aderir para pontos mais radicais. Domingo que vem eu vou mostrar para vocês vídeos e mais vídeos, pequenininho, de 3 minutos, de 4 minutos, muito interessante para ilustrar melhor isso. Tá? Essa revolução é uma onda que não para só aí, tá? Ela vai depois do livre gênero, que como eu estou mostrando aqui, esse sexo fluido louco que a gente está vendo, ela vai depois passar por coletivo, já está sendo no Brasil, homem vivendo com 2 mulheres, dois homens vivendo com uma mulher. Eles chamam de poliamor, que nós chamávamos isso antes de poligamia, né? Mas dá um nome bonitinho, poliamor. E tem também depois disso o sexo com menores, amor de gerações. Isso também já está sendo trabalhado. Por isso que tem toda essa palhaçada com criança, pedofilia. Depois de cair a barreira do gênero, do número, só falta a da espécie, zoofilia. Gente, já tem na Europa, passeata, debatendo, quero casar com o meu cachorro, com a minha cadela. Já existe casa noturna que você paga para fazer sexo com animais. Sabe casa de prostituição? Mas não tem seres humanos, tem animais, você escolhe. Isso aqui é uma zebra, um burro, uma égua, você vai lá. Entende? Então já tem isso no mundo. Nós estamos voltando ao paganismo, tá? De milhares de anos atrás. Exatamente está acontecendo. É um processo de paganização. Uma geração pós-cristã. Nós estamos indo, isso aqui vai acontecer. Eu não sei se eu vou viver, mas seus filhos vão ver. Casamento, ela casou a semana com a cadela, registrou lá. Outro dia um camarada casou consigo mesmo, entendeu? A moça casou consigo mesmo, ela registrou no cartão, casei comigo mesmo. Então, chegamos num ponto louco, né? Da humanidade. Então, Agora, ninguém conta que quando implantaram esse sistema de ideologia de gênero na Inglaterra, ninguém conta que só aumentou 1000% o transtorno de gênero das crianças. Essa está boa. Claro que tem criança, uma ou outra, que tem problema. A gente tem que ter sabedoria, o pai tem que ter sensibilidade, trabalhar com essa criança, entendeu? Ver o que foi que aconteceu. Pode haver alguma coisa naquela criança, a gente tem que trabalhar, tem que ter amor, tem que ter paciência. Nada de homofobia, nada de preconceito. Eu nunca preguei sobre isso aqui. As pregações que eu falo sobre homossexualidade é falar a verdade em amor. É uma série que eu fiz, está aí na internet, é só pesquisar. Entende? Nada de violência, nada de agressão, não. Mas esse negócio que é louco, gente. Não é todo homossexual que apoia isso aqui, sabia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é uma ideologia marxista. Não tem nada a ver com homossexualidade. Muitos homossexuais são contra isso aqui. São contra essa transformação das crianças. Lá na Inglaterra implantaram ideologia de gênero nas escolas. Aí existe um serviço do Reino Unido que você liga, meu filho está com um transtorno de gênero, vamos trabalhar com ele. Psicólogo, o governo paga, beleza. Então tinha lá um determinado número, durante um ano 100 pessoas ligavam, aí no ano seguinte 1000, sei lá, aumentou 1000% o número de pessoas transtornadas. O que isso negócio faz na cabeça da criança? Cria um nó. Se você não fizer nada, já vai ser difícil ela lidar, né? Quando vier os hormônios na adolescência, o desejo, a curiosidade do sexo e as coisas todas, já vai ser difícil ela criar. Imagina se enfiar um negócio na cabeça da criança. Filho, seguinte, você nasceu menininho? Não, mas não sabe se é menino. Você pode ter atração por qualquer um. Até por animal, um dia vai ser assim, agora ainda não. Para qualquer um. Mas o que você se veste por fora é outra coisa. O que você deseja é outra coisa. Vai ficar louco. Se for definido, menino, biologicamente falando é menino, já é difícil trabalhar. Agora você tira isso, acabou, né? Ninguém conta. Tem um monte de link que eu posso mandar para vocês, para a gente concluir aqui, gente. Nós temos que concluir o seguinte: pais, tá aqui, essa aqui. Mais um aqui, Pais sábios reconhecem que esta geração está doente, precisando de ajuda urgente. Só com amor e não ódio. Não é discurso de ódio. Amor, né? Deve nos mover para resgatar essa geração com compreensão, brandura, mas com firmeza, gente. A turma não está brincando. A gente tem que sair da defesa e ir para o ataque. Você vai ver. Sabemos que a única solução para esta geração será retornar para o amor transformador de Deus. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mas vou falar uma coisa, Isaías, né? Lindo, eu acho isso maravilhoso. Mas vou falar uma coisa, gente: oração e ação, gente. A propaganda é pesada, guerra cultural nós estamos vivendo, os nossos filhos estão entregues a isso aí, a gente não sabe o que está rolando. Eu vou ter que mostrar os vídeos depois, semana que vem, para vocês. Vou jogar na internet para vocês assistirem, tá? Mas você vai ver que isso já está em processo de implantação. De novo, pela terceira tentativa, toda a nação foi contra, eles vão tentar implantar. Então é uma minoriazinha desse tamanho, tá? Que está querendo implantar para minoria. É 5% querendo controlar 95%. É ditadura da minoria. Só que eu acho o seguinte: a gente tem que orar e agir, oração e ação. Nós estamos muito na defesa, nós temos que ir para o ataque.
Então um grupo de pais e advogados experientes, capacitados, criaram uma notificação extrajudicial. Por enquanto está valendo isso. Depois que eu mostrar os vídeos para você, uma hora não vai dar para fazer isso. Porque quando eles unificarem e colocarem todas as escolas, isso vai virar lei. Por enquanto, eles vão ter que mudar a Constituição do nosso país, tá? Porque pela nossa Constituição, o pai tem direito da educação moral dos seus filhos. A escola não pode interferir. Então a coisa está meio nebulosa. Eles vão colar, colou, vou jogar verde, colar, colou, entendeu? Então, por enquanto, o que o pai faz? Faz isso aqui, ó. Tem muito pai fazendo isso aqui, viu? Você vai lá, eu vou baixar na internet para você. Eles fizeram uma notificação extrajudicial. Muito bem feitinho, para eu falar para os advogados nossos fazer uma inspeção aqui do documento, mas foi feito por gente muito capacitada. Nessa notificação, dentre outras coisas, ó, apresente, ó, está escrito lá, assim, para notificar Vossa Senhora, tem para o diretor da escola e para o professor. Você vai assina, dá lá para ele, fica com uma cópia, você está protegido. Teve um pai aí que conseguiu, porque ensinaram besteira para o filho dele, ele já tinha uma notificação extrajudicial, ele recebeu 30 mil de indenização por ter ensinado minhoca na cabeça do filho dele. Recebeu já, então tem gente agindo já, entendeu? Vamos orar, mas vamos agir. Então ganhar trintinha aí, gente, entendeu? Trintinha. Então, olha só que diz, apresente assim para notificar vossos professores dessa escola ou diretores, quando tem dois modelos aqui para você, né? A quem solicito que sejam informados do teor desta, para que em caráter peremptório se abstenham de apresentar, ministrar, ensinar ou por outra forma informar qualquer dos temas relativos à matéria descrita no preâmbulo desta. Antes disso estava todo escrito, né? Para o meu filho, sem meu prévio e expresso consentimento, respeitando meu direito legal na formação moral do menor, assim como para que seja o mesmo respeitado em sua fragilidade psicológica e condição de pessoa em desenvolvimento. Ademais, presente também é útil para que Vossa Senhoria e os professores se protejam de políticas públicas e materiais didáticos ilegais e abusivos. Até porque a responsabilidade pela indenização do dano moral será do professor ou do diretor da escola, que permitiu o acesso do aluno a material didático impróprio ou ministrar aula com conteúdo indevido. Aí você vai lá, tá lá, ó, protocola isso aqui, 3 vias, guarda, conversa com o seu advogado e deixa correr, filho. Deixa eles falar besteira, meu filho. Trintinha. Foi conseguido aí, tá? Então, a briga é séria, tá aí, ó, já tem sanitário unissex em muitas escolas, isso é uma realidade. Não preciso nem falar agora, que semana que vem eu vou falar sobre esse problema que nós estamos vivendo, a arte, o que aconteceu no Museu da Arte Moderna, no museu no Rio de Janeiro. Então, criança apalpando homem nu, todo mundo está sabendo disso, né, gente? Tá mó rolo aí, tá mó briga, né? Lá, aquela outra lá que fazia deboche com Cristo, e era uma pedofilia, zoofilia do início ao fim, patrocinada pelo banco. Né, por um banco. Então nós temos aqui um modelo. E você vai nas universidades, será que eles falam sobre isso? Gente, só fala sobre isso. Só tem congresso sobre isso. Parece que não ensinam mais. Você pega aqui, ó, todas as universidades, desde a Universidade Federal aqui de São Carlos, ó, de respeito à diversidade, o FMG, Minas Gerais, Congresso de Diversidade, todas as universidades do Brasil só falam disso. Você entra na internet, é congresso, está de congresso. E aqui está o curso de aperfeiçoamento do gênero e diversidade nas escolas, que a nossa irmã falou. Então os professores vão ser doutrinados para, lá nas universidades, os sexólogos, né, para poder ensinar os nossos filhos. Entendeu? É isso aí que está acontecendo. Essa é a realidade e o mundo que nós estamos vivendo, tá bom? Então, a palavra de Deus, concluindo, nós cremos nisso e não arredamos o pé disso. Nós acreditamos, como Jesus disse lá em Mateus, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, ponto final. Se tiver uma alteração, nós vamos trabalhar com amor, com carinho, sem homofobia. Mas o princípio é esse, o padrão é esse. Agora eu não vou generalizar, né? Então, ó, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Tudo que o marxismo quer desconstruir, negócio de pai e mãe, esquece nós. E os dois se tornam uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus ajuntou não separe o homem. Vós mulheres, agora Colossenses 3,8, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a esposa como a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Colossenses 3,18. Vamos lá, Hebreus, venerado em todos seja o matrimônio e o leite sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus vai tomar conta disso aí, gente. Por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Palavra propriedade. Você lembra? Que é um problema que arrepia o socialista. Domingo que vem vamos voltar a falar nisso e está gravado na internet, tá bom? Vamos encerrar. Senhor Deus, nós te louvamos pela
pelo esse tema, Senhor, que é difícil, é um desafio grande que nós temos.